O que é uma estratégia de dados e AI e por que eu deveria saber sobre isso? Quais são os principais desafios e oportunidades de dados e AI? Como tratar os dados como ativos geradores de resultado nas empresas? E o que é necessário para gerar valor tangível para o negócio a partir de dados e AI? Acompanhe isso e muito mais nesse episódio imperdível agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com o negócio. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Data Circle Podcast, como de costume, com convidados extremamente especiais. Hoje, para conversar com a gente, está aqui o Newton Ueda. Prazer ter você aqui, Newton. Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer. Tudo jóia. E com a gente aqui também, Lígia Bose. E aí, Lígia? Olá, já participou prazer. outras vezes aí, já é sócia de carteirinha do podcast. Dúvida, prazer. Prazer não, né? Olá novamente para todos vocês, 2025. Boa. O podcast, Data Circle Podcast, que faz parte do ecossistema do Data Circle, oferecido pela Artefact. E como tema que a gente tem aqui hoje para tratar é estratégia de dados. Vamos começar com a estratégia de dados e a partir disso aí a gente pode ir puxando outros temas análogos aí relacionados com isso. Newton, o que você pensa com relação à estratégia de dados? O que você já viu ali nas experiências que você teve nas empresas com relação à estratégia de dados? E aí a gente pode pensar em boas práticas, objetivos, o que é. Acho que podemos explorar de um jeito bem geral e ir aprofundando ao longo do caminho. Legal, obrigado. Acho que o que eu tenho visto nas empresas de modo geral, né, é sempre começando pelo porquê, né, por que isso é importante e desdobrando isso para o time de uma forma clara e direta, né, sem muitos silos, né, digamos. Então, eu acho que estratégia de dados tem tudo a ver com comunicação, né? Comunicação clara, transparente, fazer com que as mensagens cheguem de fato nas pessoas que precisam, para garantir que a tal estratégia seja bem executada, não só planejada, né? Uhum. Acho que nesses últimos anos, né, nas mais diversas experiências que eu tive, vivenciando, né, algumas oportunidades, foi muito de um distanciamento muito grande entre a liderança, né, entre o corpo executivo e, de fato, quem executa no dia a dia. Então, existe sim, né, uma expectativa muito grande das empresas, né, começarem a profissionalizar, modernizar, enfim, ter mais eficiência e produtividade, mas parte da estratégia, que é a comunicação e o desdobramento, ainda é uma questão que precisa ser vista com carinho e com atenção. E aí existem estratégias de tudo quanto é tipo, né? Desde estratégia pequena, né, de pouco impacto, até gigantes, né, que envolvem investimentos milionários para a transformação completa da empresa. Então, acho que todo mundo, se não passou ainda, vai passar por um momento com uma transformação dessa. Uhum, legal. E você comentou ali no início com relação ao porquê, né? Sim. E na sua visão, qual seria o porquê ou os porquês de uma empresa, de uma organização Legal. investir numa estratégia de dados? Eu acho que, primeiro que dados passou, né, de só mais um elemento, né, de trabalho, mas agora para, de fato, um ativo estratégico da empresa, né? Acho que com esse advento, né, nos últimos anos de evolução, modernização das coisas como elas existiam, dados se torna importante, né? Eu não conheço hoje nenhuma pessoa dentro da empresa que não use dados para executar suas atividades mais básicas, desde análise, né, de comportamento, entendimento de campanha, entendimento de como que está a saúde financeira da empresa, até projetos, né, muito estratégicos que podem, por exemplo, acabar com uma unidade de negócio da empresa, né? E por quê, né? Por que é importante? Porque é a forma como a empresa vai gerir os seus negócios, né? Então, a gente fala muito de inteligência artificial, fala muito, né, de ciência de dados, mas a plataforma, né, a parte de centralização desses dados, disponibilizar essas informações para as áreas, né, se beneficiarem
de verdade, né? Não só no slide, né? Falar que tem, é um dos principais motivos, né? Então, assim, eu vejo com alguns bons olhos. Você diz o desenvolvimento de uma plataforma de dados como um viabilizador ali da estratégia. Exato, um habilitador, na verdade, né? Porque hoje, imagina o tanto de trabalho manual, operacional que existe nas áreas de negócio. De tudo quanto é tipo. Desde você baixar um arquivo em Excel de uma plataforma como Salesforce, baixar um report do SAP, baixar uma informação de um Oracle RP. Isso aí é tudo muito manual. As pessoas perdem tempo com isso. Tempo que elas poderiam estar dedicando para análise, para estratégia, para comunicar melhor os resultados, para mostrar para os executivos o que está acontecendo de verdade, né? Então, quando você parte, né, para uma estratégia onde a gente tem uma plataforma como habilitador, as áreas elas começam, né, ter mais tempo para executar atividades mais inteligentes. Perfeito. E aí, pensando na plataforma como vamos dizer, um primeiro passo para a estratégia de dados da empresa, como você montaria, vamos dizer, né? Pensando num caso hipotético aqui de que eu tô na minha empresa e quero, de fato, desenvolver a estratégia de dados da empresa porque eu vejo o valor, quero usar os dados da minha empresa como ativos. Perfeito. E acredito no potencial de geração de valor desses dados. Primeiro passo, como você disse, beleza, vamos montar ali, vamos definir qual será a minha plataforma de dados. Perfeito. E aí vem como implementar essa plataforma de dados. Como você vê ali no sentido de criar esse habilitador para cross para todas as áreas. Sim. Ou um habilitador modular que vai atender uma área ou um determinado use case ou uma determinada dor de negócio primeiro e ir escalando isso ao pouco. Como que você coloca assim qual seria a sua estratégia para montar a estratégia? Existem algumas formas, né? Alguns caminhos quando a gente fala de ways of work, né? Que a gente chama, né? Então, eu acho que é assim, a gente tanto pode ir por uma estratégia, né, de use case para provar valor no primeiro momento, que isso é uma coisa que acontece naturalmente nas empresas, principalmente de baixa para média maturidade. Então, ainda existe muito uma resistência de falar, poxa, mas isso aí funciona mesmo? Será que eu não vou colocar um caminhão de dinheiro e aí no ano que vem isso aí ninguém vai estar usando, vou jogar no lixo? Então tem essa estratégia de você fazer uma priorização de roadmap de use cases, entendendo primeiramente quais são os prioritários e que geram mais ROI. Então essa é uma palavra de chave assim numa conversa como essa, que é você falar, poxa, peraí, eu tenho um problema operacional aqui que é tiro certo. Então eu sei que se eu investir tempo nessa oportunidade, isso vai me trazer algum resultado no curto prazo. E a gente tem estratégias mais de longo prazo, né? Que aí é estratégias de programa, né? Então, entendendo, fazendo um mapeamento das principais fontes de dados da empresa, aquelas que são comuns, né? Marketing, vendas, finanças, produto, a parte de logística, dependendo da característica do seu negócio. E aí o ponto esqueci de clientes, né? Clientes é fundamental, mas tem esses dois caminhos. Ou você pode fornecer uma plataforma para que todo mundo comece a se beneficiar, ou você priorizar via use case. Prós e contras, né? E aí, de novo, né? Não existe uma escolha certa, tem aquela que mais vai te atender naquele momento. Então eu vejo muito assim, quando você traz todos os dados, né, e deixa ele disponível dentro de um data lake, dentro de um lake house, tem um outro ponto que precisa ser trabalhado em paralelo, que é o treinamento e a capacitação das pessoas que vão utilizar. Então isso é um problema que entra na latente. Parte de comunicação também. Exato, latente, porque aí beleza, não adianta você falar que você tem se você não conseguir usar. Porque pro cliente é isso, eu quero ver funcionando. Beleza, então entra em paralelo uma prática que a gente chama de change management ou de fato comunicação, né? Treinamento e capacitação. Ao mesmo tempo, né, que o use case também gera uma ansiedade da liderança do seguinte, legal, você está fazendo qual que é o roadmap dos próximos? Né? Como é que esse use case está andando? Onde é que a gente vai ter os primeiros resultados? Então, de novo, né, como você comentou, tudo volta, né, para pessoas. Né? Então, acho que alinhando as expectativas, você vai ter a resposta do que é mais importante, o que faz mais sentido para aquele momento.
Então, e de novo, sempre uma visão de longo prazo, né? Então, ou seja, hoje eu tenho essa capacidade, com essa quantidade de pessoas, com esse valor de investimento disponível na mesa, para a gente colocar uma plataforma em pé. Beleza. Se isso fizer sentido, eu vou lá e aporto mais investimento. Beleza. Daqui um ano, conforme a maturidade aumentando, a quantidade de use cases, os produtos de dados saindo e sendo consumidos pelas áreas, aí eu tenho mais poder na agulha para falar, ó, diretoria, a gente tem 20 use cases aqui que a gente causou esse impacto. Eu quero mais dinheiro agora para poder continuar investindo. E isso se cria um movimento, é um programa mesmo de longo prazo, onde as áreas vão se beneficiando. E de novo, né, tem que ter muito claro quem são os stakeholders, quem é o sponsor, né? Quem que vai defender isso? Porque não basta uma área técnica ir lá e falar, a gente vai implementar. Tem que ter um stakeholder de negócio conectado na demanda, que é um cara que vai defender você perante o conselho. Outra coisa, as áreas, elas precisam sentir valor. Então, ou seja, ó, beleza, a gente tinha esse processo assim, assado. Com essa implementação, agora a gente está dessa forma. Então, a melhor coisa que você pode fazer é colocar alguém para falar por você. No sentido de te defender, entende? Então, eu vejo que normalmente as empresas, elas se perdem nesse caminho. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Você comentou da maturidade dos dados, né? Além, você acredita que ela influencia nessa decisão de use cases ou de algo mais geral? E também queria entender como a gente pode mensurar essa maturidade de dados nas empresas. Legal. Isso é um ponto importantíssimo. Importantíssimo porque a primeira pergunta que tem que ser feita quando a gente começa um projeto desse tipo, e aí é uma coisa que pode parecer óbvia ou não, mas é se os dados estão disponíveis. E aí eu vou te falar uma coisa, já trabalhei em empresas de vários tipos diferentes que, desde aquela que tem todos os sistemas proprietários, ou seja, está no meu controle a forma como eu vou operar e obviamente eu tenho acesso full na base de dados, eu posso analisar, eu posso abrir, eu posso ver, eu posso explorar esses dados. E tem empresa que não, que prefere manter isso tudo na mão de vários fornecedores de tecnologia diferentes, e aí é onde o problema normalmente começa. Por exemplo, trabalhei numa empresa que isso era impossível, era inviável. O fornecedor ele não abria a base de dados dele para a gente poder explorar. Isso, obviamente, é um no-go. É um dificultador gigante. Por exemplo, só que aí tem aquilo, né? Tem empresas também que tem o híbrido, né? O meio termo. Então, ou seja, aquela empresa que Talvez tem uma seja parte... a maioria até, né? A maioria, né? Eu acho que empresas que entenderam que tecnologia e dados é uma capacidade estratégica estão começando a fazer esse movimento de trazer para dentro de casa, para poder ter mais controle e para poder, inclusive, tomar as decisões de forma mais ágil. E, obviamente, garantindo a qualidade dos dados. E aí, respondendo o segundo ponto da pergunta, que é muito interessante também, ainda existe uma questão importante também para ser colocada na mesa. Governança de dados é uma coisa complexa. Por quê? E aí, me desculpe, mas essa é a experiência que eu tenho. Talvez vocês tenham outras e, obviamente, eu quero debater aqui e discutir. Mas ao longo dessas experiências, né, dessas jornadas, eu nunca trabalhei numa empresa que ela colocou a jornada de dados, né, a governança desde o dia 1. Desde o dia 1. O que eu quero dizer? Eu acho que isso no Brasil, né, especificamente, tá? Existe uma ansiedade muito alta de fazer acontecer o projeto. Mas é aquilo, eu preciso olhar tanta coisa ao mesmo tempo que eu vou dar foco aonde eu sei que vai gerar valor e credibilidade. Sim. Governança de dados, sabe o patinho feio da história que a galera fala, vou ter que olhar depois? Porque é uma coisa obrigatória, faz a diferença, mas é normalmente segundo ou terceiro plano. Essa é a visão que eu tenho, não é uma visão, né? Na verdade é uma percepção. Exato. Aí, quero ouvir de vocês. No final das contas, acho que um ponto relacionado à governança que é bem comum é de a governança não ser priorizada no início, porque muitas vezes dá para fazer sem ela, começar sem ela. É isso. E aí, no final das contas, dá para começar, mas não dá para terminar sem ela. Então, chega um determinado momento que não escala mais, o nível de complexidade explode. Sim. E
começa a ter muito dado replicado, muitos dados que deveriam convergir, eles divergem, porque tem uma regra de negócio imputada aqui que não foi mapeada, outro que não tem essa regra de negócio, ou a regra de negócio era diferente. E aí, no final das contas, você vai ter uma salada mista ali de dados que não conversam entre si e não teria a famosa fonte única da verdade, né? Exatamente. E a partir disso, você precisa, quando chega nesse ponto, precisa de um esforço muito grande para conseguir organizar a casa. E aí, a partir desse esforço muito grande, tende-se a ter uma governança mais estruturada, e aí seria, na minha visão aqui, uma segunda etapa, né? A primeira etapa, que é a de descobrir o potencial dos dados, que acaba dando para sair ali, mais ou menos, sem a governança, chega num determinado platô que você não consegue mais conviver com aquela complexidade, e a partir daí você precisa necessariamente investir em governança para conseguir ir para os próximos passos. Senão ainda gera retrabalho, porque, por exemplo, pode ter uma tabela que esteja processada de uma determinada forma, e essa mesma tabela pode ser fonte para um outro use case, de outro reporte. E poderia ser utilizada a mesma tabela. Às vezes não tem essa visão, né? Sem a governança, esse cuidado, e gera um retrabalho. Você vai novamente fazer extração, recuperar. Então, realmente, eu acho que chega um momento que se torna obrigatório a governança. Mas aí uma pergunta que eu achei interessante esse ponto. Esse é um ponto que normalmente gera bastante debate, né? E eu não consigo ver nenhum consenso de modo geral, que é qual momento que chega, né? Agora a gente precisa disso. Eu acho que é quando o ambiente cresce muito. Sim. Assim, exponencialmente. No final das contas, tem tudo a ver com, na minha percepção, com a escalabilidade do negócio. Então, chega um determinado momento, e aí esse momento pode variar de caso a caso, né? Se você tem uma equipe de 100 pessoas trabalhando, ou se você tem uma equipe de 10 pessoas trabalhando, esse ponto de inflexão da complexidade vai ser diferente. Sim. Mas é perceptível quando ele chega. Galera, não dá mais. Exato. A gente precisa mudar, porque... tem muito dado duplicado. Ou o custo da cloud explodiu. Exato. Custo, a desorganização. Exato. Quem é o dono desse dado. Sim. E aí, uma governança bem feita, ela viabiliza outros usos além do uso do próprio time de dados. Então, é muito mais fácil, por exemplo, para alguém da área de negócio que consome esse dado, acessar esse dado e conseguir construir uma análise ou identificar um KPI ou usar esse dado de alguma forma para uma tomada de decisão sem necessariamente passar pelo time técnico de dados, quando esse dado já está organizado. Exato. Se tiver uma governança estruturada, se tiver um ambiente bem limpo ali, que eu consigo acessar o dado e com confiança de que esse dado está correto, eu uso o dado com mais confiança, eu uso o dado mais, no final das contas. Perfeito. E aí volta naquilo que você falou no início, que é de tratar os dados como ativos. Né? Então, no final das contas, os dados são ativos da empresa, num ponto de vista que, se você toma uma decisão de negócio correta, a partir de um dado correto, e a empresa lucra com essa decisão correta, você está indiretamente gerando, ou até diretamente gerando valor através dos seus dados. E é essa que é a grande visão. É por isso que a gente está aqui falando sobre dados e AI, e por que isso é importante, por que as pessoas usam isso. E aí sai da estratégia de dados e você entra para os dados serem usados como estratégia de negócio. Exato. Perfeito. E aí um ponto que você trouxe também, que eu acho que é importante a gente explorar, é sobre o ROI. Sim. A plataforma de dados em si, é muito difícil medir o ROI de uma plataforma de dados. A não ser que você tenha use cases plugados e bem definidos. Bem definidos, com uma estratégia de medição de valor gerado por aquele use case e validado também com um time de negócio, né? Que no final das contas, como você também trouxe, é importante ter um stakeholder bem definido e que compre a briga. Exato. Junto com você ali no ponto de vista da implementação dos use cases. Até porque é quem vai fazer o patrocínio da grana, né? No final do dia. Sim. Ou seja... normalmente sim, né? Existem algumas estruturas que o budget fica centralizado na área de TI, de tecnologia, e daí para fora, e aí tem... Mas de toda forma, para defender onde esse budget vai ser alocado, acaba sendo importante a participação do stakeholder. E
E no final das contas o impacto vai ser lá, né? Então, Exato. é isso que muitas vezes é importante a gente ressaltar, que a área de tecnologia por si só, ela não tem necessidade de existir. Ela só existe, ela só tem função aplicada aos negócios. E é justamente Arrepiou a sua frase. é justamente o que a gente fala na introdução aqui do podcast, o mantra que a gente repete aqui. Sim. No final das contas, não tem porquê a gente ficar falando tecnologia por tecnologia, porque é legal, tem que gerar valor. E aí, no final das contas, com os use cases, a gente consegue provar isso. E aí, na sua visão, voltando na implementação da estratégia, você acha melhor... Tá, vamos trazer algumas discussões claro, aqui mesmo. Adoro. Você acha melhor a gente começar com o que tem e desenvolver use cases, medir o ROI desse use case, Perfeito. talvez use cases mais simples, ou montar um arcabouço técnico ali, um habilitador técnico mais robusto, Perfeito. já com uma governança e tudo mais, mas tendo uma inércia ali até conseguir medir um ROI, Sim. mas já ser possível logo de antemão construir use cases mais robustos ou alguns tipos de implementação mais complexos? Essa é uma pergunta muito interessante, principalmente porque eu fui mudando a minha visão ao longo dos anos, né? Só fazendo um comentário para não perder, eu até me arrepiei. Por quê, tá? Quem gosta de dado é a gente, né? A área de negócio que é resultado. Então, o nosso amor, né? A nossa paixão pela tecnologia é nossa, mas o cliente ele quer ver o resultado e o resultado melhorando, né? Então, exato. Acho que isso que você falou faz todo sentido. E tem um ponto, né? Eu acho que globalmente falando, né? Se a gente for parar para pensar, área de dados, cara, precisa ter uma área de dados, né? Com 200, 300, 400 pessoas? Eu acho que não. Tá? Porque chega um momento que você vira mais um parceiro de plataforma do que, na verdade, um implementador. Visto que, em algum momento, a área de negócio pode tomar maturidade para isso, assim, é fato. Eles querem fazer parte da construção também, algumas vezes. E aí você entregando também e colaborando com esse grupo de pessoas, o resultado é exponencial, vai muito rápido. Sua pergunta, que eu gostei bastante, né? Eu sou um entusiasta, eu amo tecnologia, eu estudo, tem 10 anos que eu trabalho com isso, né? De ferramentas de dados, assim, tanto de visualização, de engenharia e de ciência, eu já experimentei algumas, não todas, claro, mas algumas principais. E é claro que tem os dois lados da mesa nessa resposta, né? Tem o lado de quem está implementando, né, como nós, e tem o lado de quem está demandando, como, por exemplo, você como executivo de uma grande empresa. Para uma área técnica que está implementando, é lógico que, poxa, galera, com essa ferramenta aqui não dá para fazer. Só que a visão do executivo, né, que quer mostrar valor, que quer falar, cara, isso aqui tem valor para a entrega da empresa, é claro que ele vai falar, vai do jeito que tá e a gente pega depois o investimento. Então, assim, tem os dois lados da mesa. Eu posso ter a melhor tecnologia, mas eu posso estar não gerando valor. E o contrário também pode acontecer. Eu posso ter lá uma tecnologia legada, mas que se ela é bem implementada e com processos bem definidinhos, você consegue gerar valor em curto espaço de tempo. Então eu acho que é muito uma perspectiva, uma ótica. Sendo uma pessoa técnica, é claro que a gente sempre vai estar pensando, poxa, mas tem tecnologia do mercado que faz muito melhor. Beleza, sempre vai ter. Só que para o executivo, cara, a pessoa que está lá em cima ou que está no mesmo nível pedindo coisas e demandando de uma área de dados e de AI, é claro que quer resultado, tipo, menos de um mês se for possível. Tá? E a gente sabe que implementação de tecnologia, avaliação, RFP é uma coisa que demora. Principalmente em empresas grandes. Eu não conheço nenhuma empresa que consiga comprar tecnologia menos de 3 meses. Assim, sendo bem honesto. Sendo otimista, na verdade, porque aí é 6 meses para mais. Por exemplo, você vai comprar uma tecnologia, tem que ir no mercado, tem que conversar, tem que fazer negociação, estudo de caso para trazer, porque não é um investimento barato. Vamos combinar, né? Então, é isso. Eu acho que a tendência, né, que eu vejo, e no Brasil ainda tem o desafio da questão da moeda,
Cara, vamos fazer, vamos mostrar valor, vamos gerar demanda para isso. E aí, a partir do momento que você tem o use case na mesa, beleza, agora a gente precisa escalar. Como é que a gente escala isso? Como é que a gente melhora a nossa entrega? Aí, vamos ver tecnologia no mercado para suportar essa demanda. Eu vejo dessa forma. Idealmente você vai fazendo o investimento na fundação, na parte habilitadora de dados, com o lucro do próprio use case que isso. foi desenvolvido, né? É uma conta que vai, né? Vai se pagando ao longo do tempo. E aí eu concordo bastante com isso. No final das contas, acaba sendo uma quase que uma abordagem híbrida, Sim. né? Mas começando com o valor. Sim. Começando com a implementação de um primeiro use case e a partir disso fazendo outros use cases, mas sem esquecer do habilitador. Exato. Senão a gente volta naquele problema de bater no platô ali e não conseguir mais ir adiante. Não, esse é um ponto importantíssimo. E, assim, o use case eu acho que é importante, porque é aquilo, né? Uma área de negócio sempre vai defender aquele use case. Mas quando você coloca, tipo, 5, 10 use cases um do lado do outro e fala, cara, esse aqui tem mais valor do que esse aqui por conta disso. Isso aqui vai gerar um valor absurdo de margem de receita incremental. Se a gente não implementar isso aqui, a gente vai colocar outra coisa que não tem nada a ver. Concorda que aqui a gente vai gerar uma receita que isso aqui vai pagar o projeto? É isso. E aí, é aquilo, né? A gente sempre pensa muito no agora, no resultado imediato. Mas a longo prazo. Aí começa a demanda do longo prazo. Entreguei um. Qual que vai ser o próximo? Qual que vai ser o próximo? Qual que vai ser o próximo? E a cultura de produto de dados é muito isso. E como gera cada vez mais valor, né? Sim. E é um movimento, né? É um movimento corporativo. Perfeito. E, bom, acho que um outro ponto que seria legal a gente comentar aqui, a gente vê uma tendência, né? Cada vez mais, você citou um pouco disso aí já na sua fala, uma tendência da gente colocar cada vez mais o foco na área de negócio, até no ponto de vista de protagonismo da implementação. Então, o que era, não antigamente, né, mas a abordagem de ter um time centralizado de dados servindo ao negócio está cada vez mais evoluindo, pensando em tendências aqui, para uma abordagem em que esse centralizado vira quase que um habilitador também, né? Sim. Na parte de governança, para garantir que a empresa comunique em uma língua só. Na parte de recursos técnicos, por exemplo, sendo um guardião ali da plataforma de dados ou das tecnologias que são aplicadas, que são compradas, né? Que são implementadas na arquitetura da empresa, mas que a ponta também tem autonomia e tem a capacidade de implementar. Então a gente está vendo, por exemplo, cientistas de dados que não são do time principal e são sim alocados lá na ponta junto com o time técnico, justamente para ter mais conhecimento de negócio e atrelar isso com o conhecimento técnico. E como que você vê essa tendência como um todo, né? De cada vez mais colocar esse protagonismo na ponta, de transferir o foco, que volta naquilo que a gente acabou de falar, que transferir o foco pro negócio e não pra tecnologia, cada vez mais até dentro do time técnico. Sim. Não, esse ponto, assim, principalmente em empresas grandes, né, existe um movimento cultural razoável de profissionalização. Programas de data literacy, em parceria com o time de RH, com o time de treinamento, de desenvolvimento de pessoas. Eu vejo muito forte, sim, uma diminuição na quantidade de pessoas que fazem parte de um time centralizado de dados, porque é aquilo, né? É bonito falar que tem, bacana, mas, de novo, qual que é o valor que isso está gerando, né? O quanto que esse grupo de trabalho está conectado, de fato, no dia a dia da área de negócio. Quanto conhece as regras de negócio, quanto conhece o negócio em si da empresa, o que dá valor, o que não dá. Concordo fundamentalmente. Como que isso impacta no resultado? Beleza, hoje a gente está em X mil clientes ativos. Como é que eu faço para ter o dobro disso, o triplo disso? Então, eu trabalhei, por exemplo, numa empresa que era muito difícil a comunicação. Porque eu tinha que manter o contato com o ponto focal do time de dados. Essa pessoa ela não repassava a mensagem para quem executava e ficava um telefone sem fio gigante. Aí chegou um dia que eu falei, cara, você só está aqui para fazer a interface, a ponte? Por que eu não consigo falar com um executor direto, né? Com um engenheiro ou com um cientista? Porque
essa comunicação tá atrapalhando o andamento do trabalho, entende? Uhum. Aí foi onde deu o start. Eu falei, peraí, e se esse cara ficasse uma semana aqui do meu lado trabalhando com a gente? Será que mudaria? E aí foi quando eu propus isso, né? Eu falei, vamos fazer um teste controlado? Vamos chamar uma pessoa para ficar aqui com a gente, como se fosse parte do time, uma semana? Mas foi perceptível, assim, perceptível. E de novo, né? Eu não concordo com o trabalho remoto 100% e nem com o presencial 100%. Eu gosto do híbrido. Eu acho que é muito importante esse face-to-face, né? Eu dou muito valor para essa relação que você consegue construir com o time cara a cara. Essa pessoa ficou com a gente 2 dias presenciais. Nesses 2 dias, a gente descobriu várias coisas que não estavam sendo faladas. Tipo, regras de negócio que estavam sendo aplicadas no pipeline de dados, exclusões que estavam sendo feitas, porque, eu acho que essa aqui é a regra. E aí a gente começou a perguntar, mas quem te falou que a regra é essa? De onde que você tirou esse conceito? Alguém sentou do seu lado, te explicou de fato como que é a regra de negócio para considerar um cliente ativo? Uhum. Uhum. O cara, não. A gente acha que é assim. Mas desse jeito, sério. E aí, a gente falou, gente, tem muita coisa errada que a gente precisa rever. Porque senão a gente não vai sair do lugar. E aí, começou-se um movimento de descentralização. Então, principalmente, a área que eu estava, ela foi meio que um piloto, né? Porque a gente viu que tinha valor. E é uma área que consumia muito dados. Marketing, né? CRM. Uhum. Cara, é quente o negócio. Pra amanhã eu preciso fazer uma campanha que eu preciso gerar uma base de 2 milhões de clientes. Cara, eu não posso abrir um ticket para daqui 48 horas. Cara, não dá. Eu tenho que abrir o sistema e eu mesmo fazer. Então a gente começou a perceber esses benefícios e começou a trazer essas pessoas para perto, né? E nas áreas, né, de outras empresas que eu fui trabalhar, que não era marketing, por exemplo, era finanças ou RH, a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Isso, informação que eu vou mencionar aqui é público, tá? Tem nada confidencial, secreto, enfim. Eu acho que tem um grande case assim no Brasil, que é o iFood. O iFood é uma das empresas que, a partir do dia 0 que você entra na empresa, você tem que fazer um treinamento de dados. Para você entender como que as bases funcionam, como que é a linguagem de dados que você vai usar, se vai ser SQL ou se vai ser Python, e quais são as ferramentas habilitadoras que você vai trabalhar, né? Databricks, Tableau, e aí então a pessoa ela já entra sabendo que, você vai executar, você não vai demandar de um outro time para fazer para você. Então esse é um ponto que, assim, é uma disrupção no modelo de trabalho. Uhum. E, assim, voltando agora para a realidade, né, de times de dados, o que eu vejo, o que eu entendo como uma best practice que vem funcionando bem? É o time de plataforma, é o time de governança, é o time de adoption, tá? Que é o seguinte, eu tenho um time de plataforma que garante que eu vou ter um local funcionando, operando, com dados disponíveis lá, curados, né? Eu tenho um time de governança / qualidade de dados que vai garantir que o que as áreas estiverem desenvolvendo vai estar dentro dos padrões esperados, né? Dentro dos nossos templates, usando a nossa estrutura já preparada previamente. E eu vou ter um time de adoption, porque eu não posso também achar que a pessoa do marketing que está lá do outro lado do planeta vai entender o que eu estou falando e vai utilizar como eu preciso que seja feito. Não vai. Então, eu preciso ter uma pessoa ou um time que vai estar como um business partner conectado nas áreas, falando, me conta o seu use case, me conta a sua demanda, como é que a gente pega os nossos aceleradores e você toma benefício disso. E aí você deixa, né, digamos, né, em outras palavras, ter a bucha de implementar tudo e aí vira uma dor compartilhada. Beleza, não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque alguma parte não está executando bem o trabalho. Se você tem o conhecimento, se você tem o habilitador, se eu estou aqui para te apoiar, o que está acontecendo? Você tem a plataforma, você tem a qualidade de dados e você tem um parceiro para te apoiar como for necessário, alguma coisa está acontecendo. Então é meio que isso. Qual a sua opinião? Eu penso muito... Aí eu vou levar um pouco para o lado da educação, que é a minha base. Como no Brasil a gente tem caixinhas de formação, né? E como isso se
reflete nas indústrias. Então, por exemplo, a gente tem formação, não é ciências, que abrange muita coisa, não. É em química, em física, em biologia, é específico. Uhum. E aí, quando você quer agregar, quando você quer conectar uma coisa com a outra, sei lá, química com a biologia, vai ser só química. Não, você vai ser químico. Não tem como você conectar com a biologia. E aí eu penso muito isso nas empresas, né? Justamente nesse lado. A gente tem um time de dados. Pô, será que o cara só precisa entender da parte técnica? Não, ele precisa também entender da parte de negócio. Ele precisa fazer conexões justamente para conseguir atrelar o valor de negócio naquilo que ele está fazendo. Entender principalmente o porquê ele está fazendo aquilo. Uhum. Porque senão ele vai ser um mero executor e não vai entender nem o que ele está gerando de valor naquilo, né? O famoso tirador de pedido, né? Exatamente. E o contrário também, né? E o contrário também. Cada vez mais com o avanço da tecnologia e com o avanço do impacto que a tecnologia gera no resultado de negócio, o time de negócio também deveria se preocupar mais com a tecnologia também, porque aumenta o resultado deles. Então, Exato. acaba sendo a gente sempre... Normalmente a gente foca no time técnico saber mais de negócio, o que está totalmente correto, até porque, como a gente já falou, ele só existe porque tem o time porque tem o negócio. Mas o time de negócio, ele não necessariamente só existe porque tem a tecnologia, mas a tecnologia catapulta muito o resultado dele. É isso. Exato. Então, seria importante que os tomadores de decisão das áreas de negócio sempre tivessem isso em mente, no sentido de acabar com aquela desculpa, não, eu não sou um cara técnico. Cara, se não é um cara técnico, você deveria ser pelo menos um pouco pouquinho. técnico. Pelo menos para entender um pouco do que a gente está falando aqui, Cara. porque é importante para o seu negócio também ter essa visão técnica, pelo menos da arte do possível ali dentro do ambiente de negócio dele. E cada vez mais com o GenAI vindo no escopo de trabalho deles. E isso apareceu assim, colocou isso que já era verdade, mas muito escancarado, né? Tá na cara agora. Exato. Eu vejo assim, AI agora acessível da forma como tá, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Assim, a pessoa ela vai ter que aprender ou ela vai ter que aprender. Ou ela tá fora do jogo. Uhum. Essa é a verdade. Eu vejo muito, assim, relevante essa pauta nas empresas. Existe uma expectativa de ganho de eficiência, ganho de produtividade operacional. E com AI agora, assim, na ponta do dedo, fácil, acessível, as áreas vão ter que se profissionalizar. Esse é um ponto, assim, claro. Escrever e-mail, escrever ata de reunião, fazer PowerPoint, desenhar um plano de ação. Você tem um assistente ali, um copiloto, literalmente. Qual é a desculpa que você tem agora? Entende? Exato. Esse é o ponto. Então, essa parte de evangelização, né, de função ali do conhecimento, eu acho que é uma coisa, inclusive, que nos próximos meses ou até próximos anos vai ficar forte. Que é, de fato, é um conceito que, inclusive, não tem nada a ver com a conversa, mas é a de criação de comunidades dentro das próprias empresas. De criação de tribos de conhecimento. Né? Então, eu tenho uma tribo de visualização de dados, eu tenho uma tribo de ciência, eu tenho uma tribo de engenharia e eu tenho uma de GenAI. E aí você vai compartilhando conhecimento interno mesmo com a empresa, com uma outra área de negócio que não tem nada a ver com o que você está trabalhando. Isso é bem interessante. Aquelas visões mais cross dentro das áreas de negócio, né? Sim. Mas eu acho que isso tudo que a gente está falando aqui está bem dentro do escopo de cultura. Que acaba sendo muito importante também para a construção da estratégia, né? Que a gente está meio que ligando os pontos aqui que a gente falou até então. Obrigado. Que a gente falou, então, a gente falou sobre a estratégia, a gente falou sobre a parte técnica e a relação disso com o negócio. Uma cultura de dados forte dentro da empresa demanda da área de negócio também conhecimento de dados, um conhecimento técnico que acaba indo bem de encontro com o que a gente comentou sobre a evolução da tecnologia e a GenAI sendo um catalisador dessa transformação. Impulsionando. E se a gente pega, por exemplo, GenAI agora como tópico, né? Que a partir do advento da GenAI, a gente teve essa transformação muito grande de
criação através da tecnologia sem necessariamente o homem estar o ser humano estar no loop. Então, a tecnologia ela consegue criar, não necessariamente com o ser humano sendo um agente principal ali. E no fim, como que na sua visão você vê isso, e aí não querendo ter a presunção aqui de prever o futuro, mas isso como tendência em cima das estratégias de dados que estão sendo implementadas agora e que vão ser implementadas no futuro, já contemplando esse avanço da tecnologia e esse impacto da tecnologia no mundo do negócio. Legal. Essa pergunta é interessantíssima, né? Porque 2025, eu não sei vocês, mas é o ano dos agentes, né? Só se fala disso agora. Já começou assim, né? Ano do agente, né? Inclusive tem olha que louco, né? 2024, em novembro, saiu o reporte de tendências anuais de 2025 do Gartner. Ou seja, 2 meses antes do ano acabar. Uhum. E o top 1 era Agentic AI. Então, eu acho que assim, concordo muito com o posicionamento, com o seu ponto de vista. Eu acredito muito, tá? Que esse ano não tem mais desculpa, principalmente porque tecnologia já é commodity. Então, tem disponível no mercado, tem soluções que já estão bastante maduras, e tem uma demanda muito forte das empresas de automação e de redução de trabalhos operacionais e manuais. Então, eu acho que os agentes, de modo geral, né, quando a gente coloca em pauta essa discussão num comitê executivo ou até numa reunião mais estratégica, é um assunto que vai estar em pauta. Tá? Então, por exemplo, os agentes têm a possibilidade de um ganho de produtividade exponencial, de automatização de tarefas que antes eram muito manuais, tá? Então, por exemplo, atividades mais simples, né? Como, por exemplo, controle de agenda, né? Fazer um agendamento de compromisso. Ao invés de você ter que abrir a sua agenda e você verificar se você tem disponibilidade ou não, verificar a agenda de outras pessoas, isso é uma coisa que leva tempo. Vamos dar um exemplo aqui, marcar entrevista com um candidato. Putz, é um vai e volta gigante. Ah, mas você tem disponibilidade tal hora? Aí tenho. Vamos ver na nossa agenda interna. Aí vê a agenda de todo mundo. Putz, uma pessoa não pode. Você pode outra? Um agente consegue resolver isso. Uhum. Agora vamos falar do ponto de vista de customer facing, né, de ganho de velocidade. O cliente está com uma dúvida que está escrito no FAQ. Primeiro, alguém aqui lê FAQ? Não, eu tenho certeza que não. E aí o ponto é o seguinte: o chatbot ali já resolveria. O chatbot já resolve, emite, faz o que ele precisa. Putz, preciso de uma segunda via. Já toma aqui a segunda via. Preciso prorrogar. Beleza, tá dentro da política? Prorroga 10 dias no vencimento. Beleza. O cliente está entrando em contato mais de uma vez. Então é um problema que já é recorrente. Será que faz sentido passar por um humano? Então, esse tipo de abordagem, e aí de novo, isso aqui tem tudo a ver com estratégia. Tem tudo a ver com, assim, futuro da empresa, futuro da indústria, como que o trabalho vai ser daqui para frente. Uhum. Então, assim, eu vejo que conhecimento em AI, da forma como a gente está falando aqui agora, vai ser importantíssimo nos próximos anos. É o que vai garantir a nossa empregabilidade. Exato. Tá? No fim, a gente teve, com o GenAI, essa capacidade de interagir com a AI de um jeito nunca antes visto, né? Sim. E o Agentic AI entra como uma evolução da aplicabilidade dessa capacidade que a gente viu ali com o GenAI. Então, exato. Você não consegue só interagir com a AI, como você consegue fazer com que a AI interaja com todo o ecossistema em volta ali e automatize, por exemplo, tarefas que são repetitivas. Sim. Ou algumas tarefas chatas que precisam de vai e volta, como você comentou. Ou até algumas outras tarefas mais complexas que você não precisaria necessariamente fazer, você já pegaria uma versão 1, por exemplo, exato, de um material que você precisa desenvolver, e aí já não parte mais do zero, acelera o processo. E isso a gente está começando a descobrir agora, né? Sim. Então, acho que ainda tem muito mais por vir em cima dessa discussão, desse potencial da tecnologia como transformadora aqui. Sim. Que a gente vai ver provavelmente como tendências para 2026. Vou contar uma coisa, um fato curioso.
Antes de 2023, eu já usava ferramenta de Meeting Notes com AI. E as pessoas não sabiam. Eu tinha toda a parte de anotações das reuniões. Aham. E quando eu mandava as pautas, o pessoal falava assim: nossa, Newton, caramba, como é que você, além de participar, defender, conversar na reunião, você consegue fazer todas essas atas? Eu falei, gente, não sou eu que estou fazendo. Aí o pessoal, como assim? Eu falei, é um serviço que tem aqui instalado, eu conecto na conversa e eu consigo fazer a transcrição automática e resumir. Pessoa, não é você que faz a ata, é uma AI. Num primeiro momento causa um choque. Depois a pessoa fala, gostei, Vou fazer também. vou fazer também. Então, assim, lógico, né? Tô falando aqui de um cenário de algum tempo atrás que era muito louco você ver esse tipo de coisa. Hoje em dia é mais comum. E cada vez vai ficar mais comum, né? Exato. Essa desmistificação da Sim. tecnologia. Acho que tornando mais popular também, né? A gente pensar, quando começou a se popularizar faz o quê? Começou há 2 anos, 2 mas anos. popularizar mesmo acho que é 1 ano, né? Então, Forte mesmo. É. até chegar nas pessoas tendo esse conhecimento e podendo usar a seu favor, leva um tempo, né? Exatamente. Exato. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu não consigo mais trabalhar se eu não tiver Copilot. Juro. A produtividade é gigante. Aham. É gigante. É outro nível. É outro nível. E assim, eu não é... Assim, de novo, né? Não é que eu não consiga trabalhar sem ele, mas é que é muito diferente. É muito superior no sentido de... Você sabe que você não vai precisar se preocupar com os detalhes se você perder algum detalhe da conversa, que vai estar ali. Uhum. Ou, por exemplo, se o slide ficar feio, eu consigo falar, melhora esse slide para mim, porque tá muito estranho. Eu não vou apresentar isso num comitê executivo com 200 pessoas. Desculpa, 20 pessoas. Então, o ponto principal é a curva de produtividade, para quem sabe usufruir da melhor forma, é gigante. Você reduz o seu tempo Sim. de trabalho e começa a usar esse tempo para Exato. justamente entra naquela questão. Esse tempo é usado justamente para pensar em regras de negócio, pensar Exato. em toda a estratégia que você vai utilizar. Exato. Ó, um exemplo. Quanto tempo uma pessoa perde para fazer user story? Nossa, é gigante. Uhum. E detalhe, fazer revisão por revisão, escrever regra por regra. Por que você não manda um prompt, gera todas as user stories, faz a revisão com o teu cliente, aprova, beleza, galera, tá pronto em um dia. Menos de um dia, Sim. né? Então esse é o tipo de impacto no futuro do trabalho que a gente tá vendo agora em 2025. Para os próximos anos, galera, eu acho que isso vai estar cada vez mais dentro do nosso dia a dia. Não tem nenhum indício de diminuir esse impacto, mas sim de aumentar, né? E aí o quanto que vai aumentar é que fica a dúvida aí, ansioso para os próximos capítulos dessa evolução da AI. Isso é muito louco. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final da gravação desse episódio, mas antes, você que está assistindo aí o episódio, curta e compartilhe o link do LinkedIn, no post do LinkedIn desse episódio, que você vai concorrer ao livro que o Newton vai indicar pra gente agora. Boa. A gente tinha falado, né, desse livro, e eu fiquei pensando, né, ao longo da conversa, tal, eu esperei para ver se eu ia recomendar um livro que tem mais a ver com o desenvolvimento de software ou de engenharia de dados. Como a nossa conversa ela caminhou muito mais para um viés de dados como estratégia, inclusive mencionando pontos de engenharia de dados, fundação e tudo mais, eu acho que faz sentido um livro muito interessante, que inclusive eu divulguei no meu LinkedIn, que se chama Fundamentos da Engenharia de Dados, de uma pessoa chamada Joyce Hayes, né? É um livro assim... É como se fosse uma bíblia da engenharia de dados, Sim. porque ele aborda vários tópicos interessantíssimos, desde conceitos mais históricos até questões mais recentes, e fala, né, dos principais pontos importantes dentro de uma estratégia de engenharia de dados. E como a gente sabe, né, que dados é o elemento principal de tudo isso que a gente está falando, eu acho que é justo isso. Essa escolha. Legal, muito bom. Show. Gostei da indicação. Legal, obrigado. Repetindo, curta e compartilhe o post desse
post do LinkedIn desse episódio que você vai concorrer ao livro Fundamentos da Engenharia de Dados. Boa. Que o Newton acabou de indicar pra gente. Muito obrigado, Newton. Obrigado pelo papo. Volte sempre. Com certeza. Muito obrigado de novo, Lígia, sempre participando muito bem aqui do nosso podcast. Boa. Tá. E é isso, pessoal. Muito obrigado e segunda-feira tem mais. Até lá. Obrigado.